Aí lembrando aos senhores que, se tiver alguma dúvida, devem perguntar, tá bom? Bom, então vamos lá. Para quem está chegando agora, uma boa tarde para os que estão chegando. Hoje, dentre os assuntos muito importantes do direito civil, eu particularmente gosto de todos, né? Mas esse assunto mexe muito com o nosso emotivo, né? Ao lado da adoção, ao lado da guarda também são assuntos muito subjetivos, posso dizer assim. Mas esse assunto que nós vamos conversar hoje também, ele não pode ser somente direcionado para o âmbito jurídico, né? Você também analisa perante outras ciências, principalmente a psicologia, a assistência social, o serviço social, são assuntos, é um assunto que direciona para outras ciências também, que faz parte desse contexto. E hoje nós vamos agora, a partir de agora, observar, dentre as modalidades de reconhecimento voluntário, nós vamos nos subsidiar desta modalidade que recentemente, de uns 3, 4 anos para cá em diante, o nosso Conselho Nacional de Justiça, a nossa jurisprudência já vem sacramentando com bom êxito, que é o chamado reconhecimento da filiação socioafetiva. O que tínhamos até então de lavratura de reconhecimento era a chamada filiação biológica, como sempre foi. A filiação biológica sempre foi o cartão postal de todo ordenamento jurídico. Mas, ultimamente, de algum tempo para cá, tornou-se evidente, tornou-se necessário que também levasse em consideração o fator afeto, o fator socioafetivo, né? Que você considera justamente um meio social, subsidiando desse principal elemento, que é a afetividade. E isso chamou a atenção dos tribunais, né, para que deferissem determinados direitos, para que levasse em consideração, claro, né, o princípio do melhor interesse da criança e também do adolescente, a dignidade também da pessoa humana. Então, o que que nós temos hoje? Nós temos hoje alguns ordenamentos, né, alguns dois provimentos que já foram sacramentados pelo próprio Conselho Nacional, que visam única e exclusivamente possibilitar aos supostos pais, né, os pretensos pais ou as pretensas mamães, de querer formalizar a sua escritura pública, ou seja, o seu termo de reconhecimento em sede de filiação socioafetiva. E hoje já é uma realidade, que nós já observamos isso em alguns cartórios, né? Já é possível você chegar a se direcionar até um cartório de notas competentes, precisamente cartório das pessoas naturais, e você ali solicitar que seja formalizado um termo de reconhecimento de filiação socioafetiva. Já é uma realidade que nós nos deparamos, né? Mas é claro que para que nós possamos confirmar esse termo, né, não é uma coisa assim tão simples. Precisamos também da aquiescência, da manifestação de vontade, também dos papais ou das supostas mamães biológicas. Eles precisam também ratificar todo esse procedimento, tá? Para que, obviamente, esses pretensos pais ou pretensas mães socioafetivas venham também confirmar os seus interesses, tá? Então, o que eu já inauguro de imediato da nossa aula de hoje é que muitos me perguntam, professor, como é que é esse reconhecimento? Para que vocês nunca esqueçam, tá? O que nós vamos nos direcionar aqui é tanto a regra do provimento número 63, que foi lavrado em 2017, que inclusive eu já até postei aí na plataforma, depois vocês vão dar uma outra observadinha, né, outra olhada, e o provimento número 83, que 2 anos depois, já no ano passado, em 2019, veio possibilitar uma pequena alteração lá precisamente no artigo 10 do até então provimento número 63. Mas o que eu quero que vocês não esqueçam é que esse reconhecimento da filiação, meus amigos, é um reconhecimento de natureza voluntária, parte da mera liberalidade dos chamados pretensos pais ou pretensas mães, de quererem confirmar a sua condição de pais ou mães socioafetivas, tá? Então, regra geral, você inaugura essa discussão via cartorária, via administrativa, via cartório de notas em sede de pessoas naturais, tá? Então, o cartório vai ter essa competência de formalizar, de burocratizar, de instrumentalizar todo esse trâmite.
Se for o caso, em casos excepcionais, principalmente quando leva-se em consideração o interesse dos menores de 12 anos, tá? Porque aí aquelas crianças que têm abaixo de 12 anos, indubitavelmente nós vamos buscar também um auxílio da via judicial competente também, se for o caso. Principalmente se tratando de litígios, né? Algum documento que esteja faltando, enfim, uma não permissão, né? E aí a gente vai precisar do auxílio do juiz, tá? Mas, regra geral, você inaugura perante esse cartório de notas das chamadas pessoas naturais. E ali você vai inaugurar toda a discussão, tá? Então, como eu coloquei aqui no material, com base nesses provimentos 63 e o provimento 83, tá? Aquelas crianças e adolescentes com idade acima de 12 anos, eu até coloquei justamente aqui, quem detiver dessa idade superior a 12 anos, tranquilamente não tem nenhum óbice, nenhum impedimento de nós iniciarmos a discussão em sede de cartório de notas das chamadas pessoas naturais. Não tem nenhum problema, tá? Se aquele jovem já tem uma idade acima de 12 anos, você pode tranquilamente já direcionar para esse cartório de notas. Quem, professor? Os chamados pretensos pais que pretendem formalizar a sua escritura de reconhecimento de filiação. Só os pais, professor? Obviamente que não, né? É importante também que esses menores estejam também presentes. É importante também que esses pais, supostamente pais biológicos, também se façam presentes nesse cartório. É claro que nós estamos na torcida para que esses pais biológicos também estejam notoriamente reconhecidos, né? Pode ser que, de repente, algum deles não estejam presentes, tá? E aí você vai precisar do auxílio judicial com ação de reconhecimento ou de investigação, tá? Mas tudo ali vai ser formalizado em sede cartorária, tá? Então, quem estiver com uma idade cronológica acima de 12 anos... Oi, Rosane, boa tarde, minha linda. Quem tiver com uma idade acima de 12 anos, você pode, indubitavelmente, buscar o auxílio da via administrativa. Eu vou até fazer aqui um parênteses para vocês. Eu participei de uma tramitação dessa, auxiliando, né, os clientes na semana retrasada, porque você sabe que o atendimento cartorário está muito reduzido. Inclusive, já tem até o provimento, né, número 100 do próprio CNJ, que outorga aos cartórios eletrônicos, né, para que façam seus registros, subsidiando de uma plataforma interna disponibilizada pelo Sistema Cartorário Nacional. Então, eu estive com o casal, né, os supostos pretensos papais e mamães, para que eles, obviamente, ali sacramentassem o seu termo de reconhecimento de filiação. E foi um sucesso. Foi aqui em Ananindeua, porque eu estou falando com os senhores aqui em Ananindeua, no cartório Trigueiro, na Cidade Nova. Foi muito bem sucedido. E no final, tudo saiu perfeitamente correto, né? Então, por que saiu perfeitamente correto, professor? Porque os documentos foram apresentados, daqui a pouco eu vou até explicar isso para vocês, né? O elemento da afetividade foi realmente comprovado perante o tabelião, todos os meios de provas apresentados para ele realmente atestou esse elo de subjetividade, né, de afetividade, de comunhão, tudo ali foi realizado de uma forma tranquila e transparente. E no final formalizou esse tão sonhado termo de reconhecimento, que é uma escritura pública definitivamente formalizada e lavrada no cartório. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, e a certidão de nascimento, né, da criança? Ele pode também solicitar essa dupla paternidade, dupla maternidade? Claro. Lá naquela aba, naquele link da filiação, gente, você pode solicitar tranquilamente que ali possa existir, né, duplos pais e duplas mães, tá? Somente nesse aspecto. Não pode ultrapassar esse número de dois, tá? Você pode ter ali tranquilamente o seu reconhecimento do pai biológico e do pai socioafetivo. Agora, com o número aqui que eu estou observando no material, gente, é justamente o que nós temos que considerar também que o reconhecimento, além de ser
além de se permitir, com idade acima de 12 anos, tá? Eu acho que a minha câmera aqui, sem querer, desbloqueou, né? Mas vocês estão me ouvindo, né? O reconhecimento também é um ato irrevogável, tá? O que quer dizer um ato irrevogável, professor? Eu posso tranquilamente, né, uma vez formalizado, eu também não posso deixar, não posso retroagir, tá? Então, da feita que eu, obviamente, formalizar esse ato, eu não posso mais voltar atrás, tá? Então, se houver algum eventual vício do negócio jurídico, alguma determinada simulação, é possível que haja justamente. Opa, estão me vendo agora, né? Tranquilo, que caiu aqui o sinal. Então eu vou voltar aqui para vocês, que tinha caído aqui rapidamente o sinal, tá? Que aí teve um probleminha aqui, mas agora está tudo bem. Então, voltando aqui, o reconhecimento, além de ser voluntário, né, ele também é irrevogável, tá? O que quer dizer irrevogável, professor? Uma vez formalizado esse reconhecimento, eu não tenho como mais retroagir. Regra geral, se você iniciou perante o cartório, tá? Não tem como você vai voltar atrás nesse seu determinado intento. Agora, existe uma situação excepcional que eu posso ainda discutir essa irrevogabilidade. Naquelas situações clássicas, se houver, obviamente, vícios de consentimento, né? Por exemplo, situações de erro, de coação, alguma fraude, aí você vai ter que sair da via administrativa e buscar o auxílio perante o juiz competente, tá? Então, repito para vocês, uma vez reconhecido, né, perante o cartório, sacramentou. É um ato irrevogável. Mas eu posso desconstituir, professor, esta irrevogabilidade? É possível, tá? Diante da constatação de algum vício, de repente de alguma fraude, por exemplo, documental, isso é a tarefa do próprio tabelião, tomar conhecimento, ele vai ter que analisar todos os documentos. Se ele entender que existe ali alguma irregularidade, ele vai deixar de formalizar e vai convidar as partes a estar perante a via judicial. Deixa a sua competência e aí nós temos que ingressar perante o Estado jurisdicional. Até porque o Ministério Público também, ele vai participar enquanto fiscal, né? Mesmo em sede administrativa, mas o provimento agora, número 83, já permite, né, a intromissão do MP, principalmente para deferir ou não essa determinada escritura, esse termo de reconhecimento, tá? Então, normalmente as pessoas muito me perguntam, e aí o próprio provimento já passou a sacramentar. Mas, professor, mas, doutor, eu já formalizei o termo, eu posso agora voltar atrás? Não, já é um ato passível de revogabilidade, é irrevogável. Você só pode agora rediscutir uma nova escritura diante da constatação de algum eventual vício, de alguma irregularidade comprovada. Mas aí não é mais matéria de competência do cartório, né? Aí você vai ter que direcionar essa discussão, aquela parte prejudicada, né? Supostamente prejudicada, vai ter que buscar o auxílio da via judicial, tá? E aí é uma ação anulatória que deverá tramitar, certo? Isso daí é muito importante. Eu quero que vocês até, se for o caso, anotem, né? A questão da irrevogabilidade do reconhecimento voluntário, tá? Ah, sim, outra informação importante. Eu quero deixar bem claro para vocês que, regra geral, você realiza um reconhecimento voluntário em sede de filiação socioafetiva, normalmente em sede dos menores. Mas as pessoas maiores de 18 anos, já o maior de idade, de repente até o emancipado, ele também pode sugerir, ele também pode requerer o seu direito em sede de reconhecimento, tá? Ele pode também ingressar com pedido, com um comunicado. Então, o que que acontece? Qual é a diferença? Essas pessoas com idade acima de 18 anos não vão precisar, indubitavelmente, de nenhum consentimento dos seus pais biológicos para que estes, por sua vez, autorizem esse registro de filiação socioafetiva, tá? Então, traduzindo para facilitar a fala para vocês, as pessoas que já têm idade acima de 18 anos, elas podem, por si mesmas, se direcionar ao cartório e requerer um pedido para que o senhor fulano de tal, a senhora fulana de tal, sejam, obviamente, os seus pais socioafetivos, tá? Então, essas pessoas que já adquiriram a maior idade podem, por si mesma, ir ao cartório e ingressar com um comunicado, reconhecendo, obviamente, o professor Ari, por exemplo, como pai socioafetivo,
como a fulana de tal, como mamãe socioafetiva. Essas pessoas com idade acima de 18 anos, já por se tratar de maiores de idade, não vão precisar de nenhuma prévia autorização dos seus genitores, tá? Biológicos, diga-se de passagem. Porque mesmo se tratando de reconhecimento socioafetivo, meus amigos, mas torna-se necessário a presença também dos papais e das mamães biológicas. Eles devem participar, tá? Teve um aluno que me perguntou, inclusive, mas professor, e se de repente algum deles não estiver presente, não for conhecido, claro que você vai buscar o auxílio da via judicial, né, com uma ação de investigação, né, mas aquele papai ou aquela mamãe que se fizer presente, indubitavelmente ele tem que fazer parte desse ritual. Ele tem que se fazer presente perante o cartório e ali autorizar você, porque você é de menor, tá? Agora, quem já atingiu a idade de 18 anos, a maioridade civil, não. Eu posso, por mim mesmo, ingressar com um comunicado, né? Eu mesmo posso buscar o auxílio do cartório e formalizar minha escritura, né? O meu termo de reconhecimento de filiação, sem precisar de nenhum auxílio, tá? Isso, obviamente, o próprio provimento já formalizou, tá? As pessoas com idade acima de 18 anos, tá? Outra informação muito importante também, que eu estou olhando aqui no material de vocês. É importante vocês não esquecerem que para eu me candidatar a ser um pretenso pai, uma pretensa mãe socioafetiva, indubitavelmente eu vou ter que ratificar uma diferença de idade também, tá? Normalmente as pessoas que apresentam esse ímpeto, a diferença que devemos levar em consideração entre aquele pretenso filho e aquele suposto pretenso pai, essa diferença até se assemelha com a regra da adoção. Você normalmente tem que apresentar uma idade mínima de diferença de 16 anos, tá? É muito semelhante com a regra também, como havia falado, da própria adoção. Então, professor Ari, se quiser ser um pai socioafetivo, muito embora ele já até seja, mas se ele quiser formalizar isso perante o cartório, é claro, né, que tem que ser comprovada essa diferença de faixa etária entre ele e aquele determinado menor. E essa diferença, pelo menos, tem que ser com idade mínima de 16 anos, tá? Obviamente que eu tenho que apresentar essa diferença acima entre 16 anos em diante, tá? Isso daí vocês não podem deixar também de não esquecer. Outra informação também, tá? A filiação socioafetiva, meus queridos, ela também se baseia em alguns elementos caracterizadores para fins de ratificação. Tá? Toda vez que você quiser um dia pretender reconhecer o fulano de tal como seu suposto filho socioafetivo, é claro que você vai ter que deixar bem claro isso ao senhor tabelião, ao senhor cartorário, que alguns elementos, né, que fazem parte daquele contexto familiar indubitavelmente tem que se fazer presente, tá? Que elementos são esses, professor? Os chamados elementos caracterizadores, né, que formaliza, que reconhece essa entidade, essa filiação socioafetiva, tá? Precisamente o provimento 63, ele nos informa a presença de dois principais elementos chaves, né, que são de fundamental importância, que ratifica essa relação, tá? Eu queria que depois até vocês, quem puder anotar aí no sistema, né? Que elementos são esses que determina o reconhecimento desta filiação? O principal deles, gente, é o caráter da exteriorização dos atos, o chamado caráter público, tá? Ou seja, semelhantemente até, por exemplo, ao união estável, né? Só para a gente comparar, eu tenho que deixar bem claro ao senhor tabelião que a minha relação entre mim e o meu determinado filho socioafetivo já vem sendo realizada por muito tempo, de uma forma transparente, de uma forma notória, para que todos ali já saibam de antemão que existe essa relação e a sociedade como um todo já tomou conhecimento disso. Daí o caráter é justamente se tratar da exteriorização. Você está estendendo para a sociedade o efeito erga omnes, né? O caráter público, para que ali todos tomem conhecimento desta relação. Então, já entendi, professor, não pode ser uma relação fechada, né? Uma relação obscura. Oi, Rosiane. Não, normalmente não existe um tempo, né? Aí nós vamos chegar, Rosiane, na outra característica, que é a estabilidade, né?
A estabilidade também é um outro elemento que também se assemelha até a união estável, né? Que você tem que ali perpassar uma durabilidade, não necessariamente cumprindo, né, com o tempo mínimo de permanência, tá? Uma coisa é certa, tem que deixar bem claro isso ao senhor tabelião, que por ser público e por ser duradouro, né, ou seja, estável aquela relação, você participa do cotidiano da formação intelectual, educacional, psíquica daquela criança por muito tempo, né? Obviamente, em alguns casos, desde até o nascimento daquela determinada criança, até o presente momento, né? Agora, o tempo mínimo, não necessariamente a jurisprudência ela já vem determinando. Mas o que é necessário que nós possamos não esquecer é que você perpetue essa relação, que você faça parte desse cotidiano, que não seja uma mera relação meramente esporádica. Por exemplo, hoje eu estou ofertando uns alimentos, mas pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses eu vá deixar assim fazer. Ora, então você não está cumprindo com o seu verdadeiro papel, né, de pai ou mãe socioafetiva. Porque um dos elementos fundamentais para formalizar essa relação é o chamado justamente caráter público e a durabilidade, a estabilidade, a relação contínua, né, cotidiana, que não pode ser interrompida meramente por um laço esporádico, tá? Então isso é fundamental, né? A jurisprudência já sacramentou, os provimentos trazem, principalmente o 63, informa isso, né? O fator da estabilidade, o fator da durabilidade ou da exteriorização dos atos são elementos importantíssimos. E isso deve estar comprovado, meus queridos, através dos chamados meios de provas legais. Eu acho que eu até coloquei aqui no material, né? Os pretensos pais, as pretensas mães socioafetivas, no dia que pretenderem formalizar esses registros, obviamente que eles deverão apresentar esses meios de provas para o tabelião, para o registrador, né? Ele vai tomar conhecimento dessas provas e entender, realmente, essas provas que estão sendo apresentadas, eu, enquanto tabelião, eu estou conseguindo ali visualizar um caráter, esse elemento, né? O elemento da estabilidade, eu estou conseguindo visualizar o elemento do caráter público, da exteriorização, né? Então, que provas normalmente você leva? Claro, né? As chamadas provas clássicas. Eu participo, por exemplo, né, do fator educacional, inclusive eu pago até o colégio daquele meu determinado filho, né, que eu já até assim o considero, né? Eu pago justamente a mensalidade daquela atividade desportiva, né? Eu participo também de um plano de previdência que eu também já venho realizando desde o nascimento dele, que eu já venho pagando, né? Eu, por exemplo, até compactuo elementos da própria afetividade. Eu apresento fotografias, momentos de lazer. Tudo isso, meus queridos, você está instrumentalizando essas provas, né? Você está organizando essas provas e, posteriormente, você deverá apresentar isso ao senhor registrador, ao senhor tabelião. Ali ele vai levar em consideração que realmente o elemento da estabilidade, o elemento do caráter público, aqueles dois elementos que nós comentamos, né, eles se fazem realmente presentes ali. E aí é claro que ele vai estar apto a, posteriormente, deferir para você o termo de reconhecimento de filiação. É claro que teve também uma seguinte pergunta importante, né, professor? Mas se de repente a gente deixar de apresentar alguns meios de provas, que ainda fique naquela grande dúvida, será que realmente esta relação entre pretensos pais com aqueles pretensos filhos realmente é pública? Existe uma estabilidade? Será que essas provas realmente estão sendo coerentes? Será que está tendo alguma dúvida? Mesmo se de repente o tabelião entenda que ainda aquelas provas trazidas não são fortes o bastante de sacramentar esta determinada relação, mesmo que de repente exista alguma eventual dúvida com relação a essas provas, mas também não é fator impeditivo para que esse próprio tabelião não deixe de posteriormente até proceder esse registro, tá, queridos? A jurisprudência, até o provimento, ele é bem claro nesse sentido. Mesmo que de repente exista alguma dúvida perante algum meio de prova, o que pode de repente acontecer é o senhor tabelião direcionar as partes para a via judicial. Mas normalmente ele pode até possibilitar o reconhecimento do termo de filiação, tá? Então isso daí é bem interessante. Muitas das vezes algumas provas estão até ausentes, né? De repente, eu esqueci de juntar, por exemplo,
aquele carnê da Previdência, aquele carnê do colégio, eu deixei de formalizar, de apresentar o meu comprovante de endereço que reside aquele menor comigo. Enfim, eu deixei em aberto algumas provas. Quer dizer que eu vou ser tolhido de ter o reconhecimento de uma filiação? A jurisprudência normalmente até possibilita que o cartório registre. É claro que se, obviamente, posteriormente, for ratificado algum vício, alguma irregularidade, e aí foi aquilo que eu já expliquei. Aí é claro que nós vamos ter que rediscutir isso perante a via judicial competente. Mas, a priori, inicialmente, o tabelião não vai te impedir de você ter à sua disposição esse termo de reconhecimento. Mas eu sempre instruo meus clientes, vou dar essa dica aqui para vocês, futuros advogados, advogadas, né? Que quando chegarem até você, doutor, doutora, eu tenho interesse em querer realizar um registro. A primeira coisa que você já deve informá-los é justamente já analisar esses pretensos documentos. Que ali você vai ter que justamente se sentar com seu cliente e levar em consideração justamente esses elementos importantes caracterizadores. Deixa eu ver realmente se esse documento ali está testando um caráter público, né? Se realmente a relação entre vocês, a sociedade já tomou conhecimento, se realmente existe todo esse elo perante esta publicidade. Aí você, é claro, que vai estar formalizando isso, tá? Deixa eu observar também se esse documento é de uma forma que venha confirmar essa relação de continuidade. É uma relação sólida, é uma relação cotidiana que você estabelece com seu filho. Isso daí também, as provas, próprias provas documentais, vão ter que ratificar isso, tá? Mas mesmo se de repente não de imediato for oferecido para você, mas não é fator preponderante de você possibilitar uma abertura em sede de um reconhecimento de um termo perante o cartório. Você pode iniciar, tá? Mas possivelmente que o cartório ele vai formalizar esses termos para você, tá? Então isso é fundamental importância. Vamos lá. A ida ao cartório é necessária a presença. Boa pergunta, Rosiane. A legislação, o provimento, ele não nos informa, tá? O que que acontece? As partes, elas se sentem mais seguras, muitas das vezes, com a presença de um determinado representante legal, que no caso é o advogado, né? Claro que mesmo que a lei ela não informe diretamente, você pode, no caso a lei que eu estou falando é o provimento, né? O provimento 63 e o provimento 83. De imediato, eles não informam por expresso, tá? Mas a parte pode tranquilamente solicitar a presença de um representante, até porque nós, o que que nós vamos fazer? Nós vamos instrumentalizar, nós vamos orientar melhor com relação a essas próprias provas documentais. É tarefa nossa do advogado visualizar esses documentos antes mesmo de levar ao senhor tabelião competente. Ou seja, você se senta com seu cliente, discute se realmente aquilo que você está informando ao seu advogado é realmente de caráter público, se é uma relação realmente contínua, duradoura. Aí o advogado ele vai analisar. E aí ele vai te dar uma permissão para que você vá depois até o cartório. Mas não necessariamente vai precisar da presença dele para assinar nenhum documento, tá? Mas a fase prévia das instruções seria interessante que você estivesse munida ou munido, né, da assistência do advogado, principalmente para ele analisar esses documentos prévios. E aí você contrata o seu profissional e aí ele vai te dar o aval positivo, tá, Rosiane? Mas a lei realmente, o provimento, ele não traz por expresso a presença obrigatória do advogado, tá? Então, queridos, resumindo o resumo da ópera, deu para vocês entenderem, mas eu vou só confirmar uma coisa aqui com vocês, tá? A importância, o que que sacramenta o termo de filiação da paternidade ou maternidade socioafetiva? O que que vai sacramentar isso, professor? Como é que eu vou obter aquele termo de reconhecimento? Então, já entendi. Os meios de provas pelas quais eu estou no exato momento, que eu os apresento, é a ponta do iceberg, né? É a ponta-chave, é o X da questão, tá? É o checkmate. Quanto mais provas você apresentar para o advogado, né, como a colega me perguntou no primeiro momento, e no segundo momento você levar finalmente ao registrador, melhor, porque ali ele vai instrumentalizar, ele vai fortalecer o entendimento dele e ele vai chegar ao seguinte entendimento, realmente, os meios de provas, os documentos que estão sendo trazidos até aqui, eu, enquanto tabelião, registrador, levo em consideração que esta relação realmente ela é contínua, já é desenvolvida por muito tempo,
muitas das vezes até desde o nascimento, né? Que aquele determinado papai, aquela mamãe de criação já participa desse procedimento já de muitos anos, né? E além disso, ela é pública, né? Ela é exteriorizada, a sociedade já tomou conhecimento, né? Os documentos realmente são de notório interesse da sociedade. Não posso deixar de assim não formalizar esse determinado registro, tá? Então isso é importante. O que é mais importante disso tudo são os meios probatórios, para que depois você somente vá para a segunda etapa e obtenha essa certidão, esse registro propriamente dito, tá? Então, isso é importante. E falar em documento, eu ia até deixando de informar para vocês, tá? Alguns alunos até me perguntam, professor, e os documentos que os pretensos papais, as pretensas mamães devem levar também além desses, né? Os documentos propriamente ditos. Claro que qualquer documento com foto, né, queridos, é importante. Os documentos pessoais, né, os RGs, o CPF, qualquer documento que apresente com foto, o próprio senhor tabelião, o registrador, ele vai exigir, tá? Isso é de fundamental importância e não só o original. Eu também preciso levar as cópias para que depois eu venha formalizar e assinar o termo de reconhecimento, tá? No caso dos menores, eles ou também das pessoas já com maior de idade, deve também levar as suas certidões de nascimento, tá? Até porque, diga-se de passagem, depois que tudo for sacramentado, é direito justamente daquele menor, daquela pessoa que já atingiu a maioridade, solicitar uma nova certidão de nascimento, que isso normalmente pode acontecer tranquilamente, e ali você solicitar a finalização, a sacramentação da dupla filiação. Lá no campo da filiação, né, lá da certidão de nascimento, ali você vai constar a chamada dupla maternidade ou a dupla paternidade. Levando em consideração, queridos, por favor, não esqueçam que somente eu considero, no máximo, dupla paternidade e, no máximo, dupla maternidade, tá? Eu não posso acrescer um número acima de dois, tá? Foi até uma vez uma pergunta, professor, eu posso, de repente, formalizar uma tripla? Não, não. No máximo, dupla paternidade e dupla maternidade que deve estar contido ali naquela aba, naquela linha da filiação, tá? Que normalmente as certidões de nascimento todas ali devem apresentar. E também me chamaram a atenção, e professor, e com relação aos avós, né? Os chamados progenitores. A lei informa, né, os chamados provimentos informam a regra dos ascendentes socioafetivos. Aí é uma questão bem curiosa, né? O próprio provimento 83, o recente, ele fez até ele até acresceu uma informação lá no artigo 14, salvo me engano, né? Perante o cartório, você inicialmente vai obter já de imediato o reconhecimento, a inclusão da nomenclatura ascendentes socioafetivos de algum dos polos, tá? Então, vou facilitar ainda mais o entendimento. Se a gente iniciou pelo cartório e vai finalizar pelo cartório, normalmente naquela certidão de nascimento que você vai obter, tá? Uma nova certidão, constará ali, a priori, somente uma das partes, em sede de progenitores, ou em sede de lado paterno, ou em sede de lado materno, tá? Ou, de repente, os meus pais, né, já que eu sou um pai socioafetivo, ou, de repente, os pais da minha esposa, uma mãe socioafetiva. Professor, mas eu gostaria que houvesse o duplo reconhecimento dos ascendentes dos progenitores socioafetivos, tá? Bom, se você tiver interesse que conste na certidão de nascimento essa dupla ascendência socioafetiva, aí você pode tranquilamente peticionar para a via judicial e solicitar, tá? Mas de imediato, perante o cartório, você somente a priori vai obter de forma unilateral, tá? Ou quer seja para o polo ascendente, no caso, o polo do genitor, ou do polo da genitora da pretensa mamãe, tá? Isso é bom deixar bem claro que normalmente algumas pessoas perguntam muito, mas você pode tranquilamente, se quiser, ambos os polos, peticionar perante ao juiz, e aí não vai ter nenhum problema nesse sentido, tá? Sim, outra informação que eu olhei agora aqui para esse material, importantíssimo, queridos, tá? Essa notícia é fundamental. Quem assina o termo de reconhecimento da filiação socioafetiva, tá? Sempre me pergunto isso. Professor, os menores, eles
assinarão esse termo de reconhecimento de filiação? Regra geral, queridos, eles não assinam porque você já sabe a resposta. Eles são incapazes, né? Quem é que deve assinar por eles? Obviamente, os chamados pais ou mães biológicas. Por isso que no dia da formalização do ato, do reconhecimento perante o cartório, esses genitores biológicos, a gente torce para que eles estejam notoriamente reconhecidos, todo mundo faz até figa, né? Para que realmente eles estejam ali presentes no ato. É claro também que eles devem participar de todo esse procedimento perante o cartório. Eles devem estar presentes no cartório, até mesmo para confirmar e consentir o procedimento do termo de filiação, tá? Então, isso é importante. A assinatura dos menores normalmente não deve ser procedida de imediato, tá? Até porque eles são incapazes. Agora, ao atingir a maioridade civil, obviamente que eu posso já, não só por mim mesmo, ingressar no cartório, como também até já assinar aquele termo de filiação, reconhecendo o Ari como meu pai e vice-versa, tá? Eu já posso, inclusive, até assinar, porque eu já sou maior de idade, tá? Então, é isso que eu quero que vocês não esqueçam. Os genitores biológicos, eles vão ter a tarefa de não só consentir, de se fazer presente naquele ritual, como também eles deverão assinar justamente em prol dos interesses desses menores, tá? Que logo, logo também vão ter um novo pretenso pai e uma nova pretensa mãe sócio-afetiva. Tá? E daí a importância do comparecimento dessas partes. Os papais e mamães biológicos deverão comparecer não só para consentir, mas também para assinar o termo, tá? E aí teve um aluno que fez uma pergunta interessante. Professor, e se esses pais biológicos estiverem desconhecidos, né, não puderem estar naquele ato, né, não podem participar daquele ritual no cartório, aí a gente abre um precedente. Nós temos que direcionar para a via judicial, primeira providência, já buscar uma ação de investigação, né, queridos? Porque mesmo que eu ingresse com uma ação de investigação, não é fator impeditivo para que eu dê continuidade lá no cartório com uma ação de reconhecimento, né, com um ritual de reconhecimento socioafetivo. Não tem nenhum problema nisso, tá? Mas, se eles existem, se eles fazem parte do cotidiano, obviamente que eles têm que também estar presentes lá perante o senhor registrador e consentir, e também assinar aquele respectivo termo de reconhecimento, tá? Outra informação também que eu vejo aqui, que é fundamental, tá. Não só a questão do consentimento, mas, inclusive, teve até uma pergunta interessante que eu estou lendo aqui no material. Professor, pode ser que, de repente, algum dos pais biológicos entre em divergência, né? De repente, o homem quer, mas a mulher não quer, ou vice-versa, que o Ari, por exemplo, reconheça o Joãozinho como seu filho sócio-afetivo. Normalmente essas divergências entre os pais biológicos é possível também acontecer, tá, gente? Se acontecer essa divergência, claro que o senhor tabelião ele não vai poder dar andamento a esse procedimento de reconhecimento. Aí nós vamos ter que dar justamente o andamento, direcionar para a via judicial, tá? Então, mais um motivo pelo qual o setor judiciário competente ele vai ter a incumbência de formalizar essa escritura diante de uma eventual divergência ocorrida entre os determinados pais biológicos, né? Por quê? Porque torna-se necessário, porque a gente vai ao cartório, porque a gente está levando em consideração que os pais biológicos estão em comum acordo, né, para justamente consentir esse reconhecimento desse termo de filiação. Agora, se algum deles divergir, de repente, um quer e o outro não, é claro que já foi instaurada ali toda uma lide, né? E quem tem que resolver isso somente é o juiz competente, tá? Foge da competência do senhor cartorário, tá? Então, se houver alguma divergência perante esses biológicos, aí o juiz vai ter que intermediar para ver se possibilita ou não o andamento desse reconhecimento desse termo de filiação socioafetiva, tá? Então é isso que eu quero que vocês também não esqueçam, que eu coloquei aqui no material, tá? E até os provimentos nos informa que o consentimento é fundamental. Nós torcemos para que os pais biológicos estejam realmente de comum acordo, ou pelo menos aquele que porventura somente ali existir, né? Que ele realmente consinta positivamente. Do contrário, se ele não consentir, aí nós vamos ter que discutir isso perante o juiz, tá? Para que tudo venha formalizar perfeitamente. Outra informação
fundamental, que vocês também não devem esquecer dentro desse contexto, são as formas de reconhecimento, né? Regra geral, a escritura pública, tá? Você, inclusive, aí no material que eu postei, no próprio provimento existem os protótipos, né? Os modelos do chamado termo de reconhecimento de filiação, tá? Lá em anexos. Esse é o chamado os termos clássicos. Quem é que vai assinar? Quem é que formalizar? O próprio pretenso pai, ele vai ter que preencher aquelas informações, levando aqueles meios de provas que nós já discutimos. E no final, ele vai assinar juntamente com esses pais biológicos, notoriamente reconhecidos, tá? Se aquela criança ainda estiver nesta condição de incapaz, claro que o pai biológico e a mãe biológica deverão assinar por ela. Se já for de maior, obviamente não tem nenhum problema, essa própria pessoa pode assinar, tá? Agora, normalmente, regra geral, você depois que obtiver o reconhecimento desse termo, você obviamente vai ter à sua disposição uma averbação, tá? Vai ser notoriamente reconhecido, registrado esse determinado termo de reconhecimento, tá? Agora, além dessa escritura, além desse termo, é possível também que você reconheça a filiação socioafetiva através de um mero instrumento particular, em sede de testamento. Até curioso, né? Você pode, de repente, formalizar um testamento com o intuito de futuramente reconhecer o Ari, por exemplo, como um filho socioafetivo, que é a vontade do testador, daquele pretenso pai socioafetivo, né? E, obviamente, não deu tempo em vida de buscar aquele cartório das pessoas naturais e ter já formalizado todo o intento dele, né? Então, o que que ele resolveu fazer? Já em vida, o próprio testamento, já precavendo para o futuro. E um dia que for lido esse testamento, reconhece, obviamente, o Ari como filho sócio-afetivo, claro, né? Tendo juntado também no próprio testamento aqueles meios de provas que vieram confirmar isso. Porque não basta somente informar o juiz, olha, o Ari foi meu filho sócio-afetivo, mas eu também preciso ter juntado os meios probatórios, né? Porque você já sabe a resposta. Eu tenho que comprovar o quê? Aqueles dois elementos, né? A estabilidade e o caráter público. Tem que deixar muito bem claro isso para o juiz, para que aí sim eu reconheça o Ari como herdeiro do fulano que já faleceu, tá? E aí vem uma aluna, nunca me esqueço. Professor, quando o juiz reconhecer o senhor como filho sócio-afetivo na condição de herdeiro, o senhor vai ter direito à herança? Óbvio, né, gente? Porque a finalidade do testador é nesse sentido. Eu vou fazer um testamento, mas para deixar a herança para o Ari, né? Não só para os meus biológicos, mas também para o Ari, porque ele vai fazer parte de todo aquele cenário. Ele vai ser um filho também. Ele vai ter direito a um registro, tá? Então, as formas também de proceder esse reconhecimento, regra geral, é em sede de atos intervivos, através de uma escritura pública, né, que é o chamado termo propriamente dito, e pós-morte através de um testamento, que você também pode tranquilamente se subsidiar, principalmente na modalidade particular. Nesse tempo de pandemia, ainda cresceu bastante o chamado testamento particular, que leva em consideração esse ato de mera liberalidade, tá? Que mais, professor? Sim, eu não posso deixar de não informar a presença do Ministério Público, muito embora eu já tenha informado um pouquinho, mas eu queria que vocês, por favor, não esquecessem, tá, meus amigos? O Ministério Público aqui na via administrativa, ele está funcionando como fiscal, tá? Não necessariamente ele está atuando como legitimado ordinário e até extraordinário, tá? Mas ele está com custos legis, ele está fiscalizando todo o trabalho do registrador, até porque o que que acontece? Quando o registrador recolhe esses documentos, né, que vão servir de subsídio para fortalecer aqueles elementos, é claro que esses autos vão ser formalizados. O registrador ele vai montar todo o procedimento, a famosa pasta de registro, e depois vai direcionar para o próprio Ministério Público, porque chegando lá toda essa materialidade, todos esses autos, né, o próprio Ministério Público ele vai tomar ciência desses documentos e vai emitir um parecer. Claro que nós estamos com a figa, né, torcendo para que esse parecer do Ministério Público venha a ser favorável. Por que foi favorável, professor? Foi favorável porque ele entendeu que realmente os meios probatórios trazidos, né, apresentados no primeiro momento por registrador, realmente confirmaram o caráter público, realmente confirmaram o caráter da exterioridade, né, ou seja, de toda aquela transparência, continuidade da relação. E aí o Ministério Público vai dar um parecer favorável, né, através de um despacho que depois vai direcionar para o cartório competente. Este aval do Ministério Público, se posicionando favoravelmente,
É óbvio que o senhor cartorário, o senhor registrador, vai agora finalizar todo o seu trabalho. E aí, indubitavelmente, vai proceder à matrícula, ao registro, à verbação daquele termo propriamente dito de filiação. Então, é uma condição sine qua non, né? Foi até uma pergunta no passado também. Quer dizer que torna-se necessário que, antes do cartorário finalizar o seu trabalho, antes disso, o Ministério Público tem que dar o seu veredito final, tá? Foi até a mudança recentemente trazida pelo provimento 83, que até então não tinha no provimento anterior, tá? Normalmente, você finalizava todo o trabalho perante o próprio cartório, sem precisar da presença direta do MP, mas tinha muito procedimento de fraude, suscitava muito vício, e aí o que que os legisladores entenderam? Torna-se necessário que também o MP, como fiscal de toda a norma, participe desse procedimento. Então não basta somente o registrador registrar, observar os documentos, mas ele precisa também do aval do próprio responsável em fiscalizar isso, que é o Ministério Público, tá? Então, quando o Ministério Público, ao receber, se manifesta positivamente, e aí ele vai informar ao cartório competente, né, que aí sim o cartório já tem cartas verdes para finalizar todo o seu trabalho, registrar propriamente dita aquela relação, tá? Aí alguém pode me perguntar, sim, professor, isso o senhor está falando se for positivo. Mas se o parecer, infelizmente, for desfavorável do MP, já sabemos também a resposta. Se o Ministério Público entender que é desfavorável, gente, aí, obviamente, que o senhor cartorário, o senhor registrador, não pode avançar em lavrar essa escritura pública, tá? Ele não tem como subsidiar desse termo de formalização. Ah, professor, mas os pretensos pais, os pretensas mães não estão conformados com essa decisão do Ministério Público, não estão conformados com esse posicionamento. E aí, vão ficar de braços cruzados? Claro que não, né, queridos? Aí o que que acontece? Eles vão agora se direcionar para o âmbito judicial, porque até então vocês não devem esquecer, nós estamos perante a via administrativa, né? Nós somente podemos buscar o auxílio do Estado juiz diante desses contextos excepcionais, né? Dentre os quais está, por exemplo, esse indeferimento do parecer do Ministério Público, tá? É dever, né, do Ministério Público querer deferir positivamente ou não, tá? Agora, é direito também dos pretensos pais de quererem saber de antemão o porquê dessa negativa, desse indeferimento. E aí eles vão ter que buscar essa resposta perante a própria via judicial, porque aí vai fugir, né, da competência do cartorário, justamente tentar formalizar, de repente, um novo veredito, até em sede de recurso, mas isso não é da competência do cartório, tá? Então, esses pretensos pais que não se mostrarem conformados, eles podem peticionar agora para a via judicial, tentando agora buscar essas explicações e quem sabe reverter essa decisão do MP, tá? Então isso eu estou informando para vocês que foi uma inovação trazida pelo provimento 83, tá? Que até então não tinha essa participação direta do próprio Ministério Público competente. Mas eu vejo, diga-se de passagem, eu vejo como fundamental importância, né, queridos? Porque nós estamos tratando com matéria de ordem pública, com registro civil. E o Ministério Público deve sim se posicionar, deve participar, até mesmo para evitar eventuais fraudes, eventuais vícios, que infelizmente a gente verifica muito ainda no cotidiano. E é claro que não vai ser diferente em termos de reconhecimento de filiação socioafetiva, até porque nós estamos trabalhando com escritura pública. E o Ministério Público deve sim estar atuante, tá? Não esqueçam também, mais uma informação aqui importante que eu, mais uma vez, reforço, tá? Ao obter o registro de nascimento, já até expliquei, mas eu vou só reiterar, é direito justamente daquele menor ou daquela pessoa que já atingiu sua maioridade obter uma nova certidão de nascimento, um novo registro, que conste justamente essa dupla maternidade ou essa dupla paternidade, tá? Lá no campo da filiação, lá naquela aba específica, tá? Professor, posso obter número superior à dupla paternidade? Não, tá? No máximo, você pode obter essa dupla paternidade ou dupla maternidade, tá? Quer seja biológica e quer seja, claro, a socioafetiva. Eu posso ter dois pais ali visualmente analisados, ratificados, ou duas mães, tá?
quer seja os casais hétero e também agora os casais homo, não tem problema nenhum. Você pode tranquilamente obter dentro desse procedimento, dentro desse veredito. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ler, né, uma matéria nova aí que foi até publicada, que um casal homoafetivo, duas mulheres lá em São Paulo, obtiveram uma grande vitória na justiça recentemente, agora na semana passada, salvo me engano, acho que foi na segunda vara lá do cartório de São Carlos, lá de São Paulo. Elas ingressaram com pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva, né? E, obviamente, até se subsidiário de um procedimento de inseminação artificial caseira, né? Que até a jurisprudência hoje vem até discutindo essa possibilidade, mas só que, muito embora, nós temos que cumprir com alguns pormenores, alguns deveres, alguns regramentos legais, até mesmo para facilitar o trabalho de todo o aparelhamento clínico, né? Existem as resoluções do próprio Conselho da Medicina que nós precisamos realizar qualquer procedimento de reprodução assistida, desde que esteja dentro daquele aparato clínico formalizado, todo burocratizado. E elas obtiveram, né? Elas ingressaram com pedido na justiça, né? Reconhecendo justamente essa paternidade, no caso delas, essa maternidade homoafetiva, socioafetiva, tá? E aí elas se subsidiaram justamente desse argumento, né, com base naqueles meios de provas, né, que eu já expliquei para vocês, e também, obviamente, aquela criança que foi gerada através de uma reprodução, né, assistida, de uma inseminação artificial reproduzida interinamente dentro de um ambiente domiciliar, que normalmente foge à regra, porque a regra é você reconhecer que essa técnica venha a ser realizada em clínicas especializadas, até porque você vai ter que formalizar o termo de autorização, o termo de aceite, tá? Então, o que o senhor quer nos informar, professor? O que eu quero informar para vocês é que a filiação, ela não somente considera os interesses do público hétero, mas também dos homoafetivos. É direito também eu ter, por exemplo, professor, o reconhecimento somente de dupla mães, que obviamente são casais homoafetivos entre si. E é o direito meu, enquanto filho, também de ter um registro que conste o nome de ambas, lá naquele registro civil, no caso do meu termo, né, da minha certidão de nascimento, tá? Eu acho que vocês devem estar lembrados do primeiro clássico, né? A primeira discussão em sede de filiação socioafetiva, que foi do caso da Cássia Eller, lá no passado, né? Que após o falecimento dela, o filho, obviamente, ficou sob a guarda, custódia a priori dos progenitores, mas a Eugênia conseguiu reverter isso, né? Que era a companheira da Cássia, e reverteu para que o menino, até então, me esqueci o nome dele, né? O filho da Cássia, obviamente, depois se direcionasse à sua custódia, tá? Chicão, né? Me lembrei agora, o Chicão, tá? Bom, eu queria fechar, ainda dá um tempinho? Dá um tempinho. Eu queria fechar a minha aula de hoje só informando para vocês que, uma vez ingressando com pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva, meus queridos, não vai tolir ninguém de repente, paralelamente, ingressar lá perante o judiciário competente, de tentar também buscar o reconhecimento, a identidade dos chamados pais biológicos. Inclusive, eu tenho até um cliente, né, nesse sentido, que eu estou com uma ação no judiciário de uma investigação de paternidade, mais uma das minhas, né? Que faz parte do meu dia a dia. Mas o que me chamou a atenção nele é que ele também está perante a via cartorária, paralelamente, já ingressando com pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva. Então, interessante, né? Enquanto que, por um lado, ele está percorrendo a via administrativa, reconhecendo, por exemplo, o senhor fulano de tal como seu pai socioafetivo, por outro lado, ele está tentando buscar o aparelhamento do judiciário, tentando formalizar o paradeiro, né, a identidade daquele suposto pai biológico. É bem interessante, né? Que ele pode tranquilamente subsidiar desses dois percursos, tanto pela via administrativa quanto pela via judiciária. Não tem nenhum óbice. Eu posso tranquilamente movimentar o judiciário e o cartório concomitantemente. Isso levando em consideração o princípio, claro, né, do melhor interesse da criança, do adolescente, a dignidade da pessoa humana, de ter o meu duplo registro perante o meu cartório competente, perante a minha certidão de nascimento competente, tá? Então, resumo da ópera, para que vocês, por favor, não esqueçam. O que nós temos que considerar? Que qualquer cidadão brasileiro pode tranquilamente tentar ingressar perante o cartório de nota das pessoas naturais, buscar o reconhecimento de um termo, de um registro civil que venha constar justamente essa dupla maternidade,
ou essa dupla paternidade, quer seja de públicos-alvos héteros ou não necessariamente, e aí você vai ter que formalizar isso, né, de uma forma voluntária. Esse reconhecimento parte da mera liberalidade daquele sujeito, tá? De ter justamente o reconhecimento daquele que já vem exercendo por muito tempo uma relação já contínua, aquele exercício do poder familiar. E é claro que a principal justificativa de tudo isso é a relação da afetividade. A gente já sabe disso. Mas o que acontece? Os provimentos, eles tiveram a perspicácia, né, de tentar instrumentalizar todo esse reconhecimento. Agora, o que nós torcemos para que em breve venha acontecer? Para que a nossa fonte formal do direito, a nossa legislação, finalmente ateste essa veracidade. Porque nós só temos uma legislação infra, né, perante um determinado conselho. Nós precisamos agora entender que o simples fato de eu buscar um registro, indubitavelmente, não pode deixar também de não ser reconhecido pelo nosso próprio Código Civil. Tá? É uma tarefa do próprio legislador. Certo, queridos? Então, nesse sentido, nós visualizamos o chamado reconhecimento da filiação socioafetiva, tá? Antes de finalizar a aula, eu queria só deixar bem claro para vocês que, além desta modalidade de reconhecimento voluntário em sede de filiação socioafetiva, mas também nós temos uma outra modalidade de reconhecimento voluntário, tá? Que vocês depois, a partir de terça-feira, mas eu já vou deixar bem claro vocês, já direcionados, já para o item número 7 aqui do material de vocês, tá? Vocês estão ainda com o roteiro, mas aqui no item número 7 eu também não posso deixar de não observar o chamado reconhecimento voluntário naqueles casos clássicos daquele filho fruto oriundo de uma relação conjugal ou não necessariamente conjugal, tá? É possível que, por exemplo, o Joãozinho, né, busque o auxílio do judiciário porque ele tem interesse em fazer com que haja um reconhecimento da sua condição de filho. Ele tem direito de buscar o paradeiro do suposto pai, por exemplo, biológico. E muito embora, nesse determinado aspecto, pode ser que esse indivíduo tenha ou não estado casado propriamente dito. Estado depende de uma relação conjugal, tá? Então, esse reconhecimento voluntário é possível também que faça parte desse contexto de ato matrimonial propriamente dito, tá? Que aí nós temos que deixar de não observar isso. É claro que, regra geral, na grande maioria dos casos, se aquele indivíduo já continua ainda no seu estágio de casamento, ele pode tranquilamente, por mera liberalidade dele, formalizar esse reconhecimento, tá? O casal propriamente dito. Mas, na maioria dos casos, infelizmente, não é por mera liberalidade. Aí já é um ato provocado. Aí você vai ter que buscar esse suporte judicial, tá? Então, quero que vocês, por favor, não esqueçam, já preparando os senhores para a próxima aula, tá? E nesse item número 7, que vocês estão observando aí no roteiro de vocês, esse reconhecimento voluntário, que, diga-se de passagem, na modalidade extrajudicial, o que nós vamos tentar agora observar que esta discussão tranquilamente pode levar em consideração uma determinada relação conjugal sólida ou não necessariamente. Facilitando o linguajar, professor, claro. Eu posso reconhecer o meu filho, eu, Ari, mesmo estando na condição de casado ou não necessariamente ainda se encontrando nesse estágio, tá? Casado ou não, tranquilamente eu posso tomar a iniciativa e ingressar com pedido de reconhecimento de filiação, tá? Então nós vamos discutir como é que realmente vai proceder esse reconhecimento, levando em consideração aquela determinada entidade familiar que ali existe, que no caso propriamente dito é o casamento, tá? Então, na maioria dos casos, o casal, né, ele pode formalizar esse reconhecimento na condição de estágio de casados, mas não impede, mesmo que eles não estejam mais casados, de proceder esse reconhecimento de natureza voluntária. E aí, justamente, essas implicações, essas consequências, toda essa natureza jurídica, tá? Essas presunções de reconhecimento de filiações, nós vamos nos ater a isso já na próxima semana, tá? E é importante que vocês não esqueçam, leiam, por gentileza, já a partir do artigo 1596 em diante, que ali já vai discutir essa modalidade de reconhecimento voluntário
dentro de uma determinada entidade familiar, precisamente no casamento, tá? Ou não necessariamente, eu posso reconhecer até extraconjugalmente, tá? E aí, na terça-feira, nós vamos discutir essa modalidade, já preparando os senhores já para essa próxima aula. Tá bom, queridos? Alguma pergunta? Eu passei 5 minutinhos. Peço desculpa para vocês, tá? Que aí, mas eu prometo que na próxima aula eu vou passar ainda mais, tá bom? Porque aí, quanto mais a gente observar matérias, melhor para nós mesmos, tá certo? Alguma dúvida? Ficou claro isso? Hoje eu discuti a última modalidade de filiação em sede de modalidade voluntária e próxima semana a gente vai discutir em sede de modalidade conjugal, tá? Até chegar finalmente na regra da investigação da paternidade e da maternidade, tá bom? Alguma dúvida? Não esqueçam de ler, por favor, o material que eu postei para vocês. E para quem chegou agora, eu também postei um vídeo lá no canal sobre alienação parental. Eu gravei esse vídeo ontem, e aí vocês estão convidados depois para verificar que ontem nós comemoramos, né, os 10 anos da lei da alienação parental. E aí eu aproveitei, gravei um vídeo, fiz o meu posicionamento, discutindo o que também eu já havia mencionado na nossa aula, e aí depois vocês dão uma observada lá, tá bom? Essa aula de hoje, mais tarde, eu vou disponibilizar na plataforma. No máximo, até amanhã de manhã já está aí com vocês. Tá bom, queridos? Forte abraço em todos, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, eu sempre ultrapassando o meu limite, tá? Mas eu faço isso porque o direito de família é tão gostoso e a gente fica até meia-noite aqui, se for o caso, conversando, tá? Vários assuntos, várias temáticas. E aí, na terça-feira, a gente continua e já fecha esse capítulo, já se preparando para o próximo capítulo a partir de quinta-feira, que é o casamento. Tá bom? Grande abraço, meus amigos. Estudem e até o nosso próximo encontro nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tá bom? Fique com Deus. Qualquer dúvida, podem colocar lá no chat os seus questionamentos, que aí depois eu vou ler. Tá bom? Grande abraço e a nossa aula encerrou. Um abração. Até terça-feira.